Aqui nessa tenda você fica sabendo como fazer o descarte correto de lâmpadas fluorescentes. É muito importante isso. E também tem outra tenda aqui, por exemplo, que é a estação ambiental, onde você vai aprender a importância de fazer também o descarte correto do lixo, separar o orgânico do que é reciclável e fica sabendo também para onde vai todo esse lixo. A feirinha aqui na Praça Mauá é para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas não é só isso não, tem uma extensa programação a semana inteira. Quem vai falar sobre isso com a gente é o secretário do Meio Ambiente, Marcos Libório. Secretário, semana inteira tem evento, não é isso? Mas hoje já começou com uma assinatura de um convênio importante. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E a cidade de Santos hoje celebrou um convênio com um instituto internacional, com sede na Áustria, para a identificação dos resíduos que estão presentes no oceano, no mar, aqui em Santos, para ações em terra. Como que a gente faz, né, para a capacitação técnica de todo mundo que trabalha nessa cadeia logística de resíduos, para que possa melhorar e evitar a presença desses resíduos no oceano. Este convênio trata exatamente disso, de uma capacitação técnica dos agentes públicos, agentes privados, de como a gente melhora toda essa cadeia logística. Ótimo. E da programação tem evento no Jardim Botânico, tem bastante coisa. Tem evento nos parques municipais, pode consultar no site da prefeitura, que tem lá toda a programação. O tema é Oceano Livres de Plásticos, então a gente tem empenhado esforços nesse sentido. Muito obrigado, secretário, pela sua participação. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. E para falar mais sobre o assunto, o Caderno Regional recebe o promotor de Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente de Santos, Dauri de Paula Júnior. Doutor Dauri, boa noite, obrigado, viu? Boa noite. Doutor Dauri, como nós vimos aí o secretário Libório falando, esse é o maior desafio hoje das autoridades, de alguma maneira, controlar o descarte, principalmente de material plástico, que está poluindo os oceanos? É um deles, né? Em relação à poluição do mar, esse é um dos aspectos que precisam ser tratados, né? A prefeitura firmou esse convênio para tratar dos resíduos de origem terrestre, né? Os órgãos ambientais, seja ele a CETESB, seja ele o IBAMA, fazem o controle das fontes, aquelas sujeitas à licença ambiental, e o Ministério Público está tratando com a CODESP uma melhor fiscalização da área de fundeio externo da Baía de Santos para controlar o descarte de resíduos dos navios, que é uma outra fonte de poluição marinha. Isso passa também pela orientação das pessoas em relação a isso, não é? Sim, principalmente da população em terra, né? Das atividades feitas em terra. No passado se dizia que a fonte desses resíduos eram os dois lixões que nós tínhamos à beira do estuário, Sambaiatuba em São Vicente e Alemoa em Santos, e hoje esses lixões estão com as suas atividades encerradas, né? Não há mais esse descarte. Então é um descarte que vem daquele de origem terrestre, principalmente da falta de conhecimento da população, e daí a importância desse convênio que foi firmado. Nós não temos mais os lixões, temos os aterros, chamados aterros sanitários, que também não não foi a melhor solução, quer dizer, é uma boa solução, mas talvez já esteja, de alguma maneira, comprometida a situação desses aterros sanitários hoje, não é? Na verdade, o aterro sanitário do Sítio das Neves, né, ele foi a melhor solução no passado, né? Ele deveria ter sido um aterro do município de Santos, né? À época se optou por privatizar esse aterro, ele acabou sendo de fato construído por empresas privadas e em função disso se tornou em um aterro regional. Isso fez com que a vida útil dele acabasse muito mais cedo. Já está no limite? Já está no limite. O Ministério Público fez um acordo com a empresa que opera o aterro, para que a gente consiga dar uma vida útil um pouquinho maior para esse aterro, dentro das condições ambientais, né? Mas mesmo assim, mesmo se a empresa tiver todo o esforço necessário para isso, porque ainda não tomou muitas das medidas previstas nesse acordo, nós temos uma vida útil bastante curta. Inclusive os municípios já foram alertados, né, da necessidade da busca de alternativas, sob pena de termos taxas de lixo muito altas. Que alternativas teríamos? Essas taxas aumentariam principalmente se o aterro deixasse de ser aqui na região, sim, né, principalmente, né, doutor Dauri? É que já não há tempo para licenciar outra alternativa
antes da vida útil desse aterro. Não há mais tempo. Não há tempo. Né? Isso deveria já ter começado há pelo menos um ano atrás, quando os municípios foram alertados de que o aterro estava já com a sua vida útil comprometida. Encerrando, né? Essa vida útil, aí no caso teria que ser dirigido para outro local, para outro aterro, que não esse, ou para outra alternativa de disposição. Né? Mas que outra alternativa existiria? Já se falou aí em queimar esse lixo? Existem, na verdade, me parece, aí é uma opinião pessoal, né, e eu não sou técnico, claro. Que não existe uma alternativa única, e sim o que é uma alternativa onde o local que recebe o resíduo utiliza diversas técnicas, né, para poder reciclar, para poder destruir, para poder transformar os resíduos que ali chegam. Né? Não existe uma solução mágica, né? Mesmo... Talvez seja a melhor alternativa, né, doutor Dauri, para não se prender em uma solução, como foi o Círculo das Neves, né? Sim, que acabou se exaurindo rápido demais. Era a melhor solução, hoje já não é. Muito demais. Se falou em incineração, mas incineração, para se fazer incineração bem feito, é carésimo. Né? Tudo que se está falando em incineração aqui é tecnologia já ultrapassada. Né? As tecnologias que garantem a qualidade do ar são tecnologias muito caras. Né? Precisaria um investimento público bastante grande, porque o privado dificilmente vai conseguir fazer um investimento dessa natureza. Sem contar que nós também temos um problema a crescer em relação ao resíduo, né? O fato de estarmos numa região muito úmida e num clima tropical. O grau de umidade do nosso resíduo é muito grande, o que dificulta o emprego de várias técnicas. Nós falamos da importância da participação da população, da conscientização. Em relação ao lixo, é muito importante, como já dissemos, mas, por exemplo, o usuário, né, o cidadão, separa o lixo dele. Aí o poder público faz a parte dele e destinando esse lixo para os devidos locais, doutor Dauri, porque não adianta também eu separar meu lixinho lá em casa e depois, eu já vi várias vezes, por exemplo, passar o caminhão do lixo, juntar tudo aquilo e jogar no caminhão do lixo. Então... na verdade, quando se faz a separação, é necessário que essa separação seja destinada ao lixo limpo. Né? Nós não temos um sistema de coleta diário de material reciclado. Né? O nosso sistema de coleta é o lixo geral diariamente, né? Que passa, recolhe tudo, joga no caminhão e leva, esse vai para o aterro. Vai para o aterro, passa por um processo de separação mínimo, mas vai para o aterro. Né? É isso que precisa ser eliminado. Né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela preconiza exatamente isso, a diminuição da geração, a reciclagem, até se chegar para eventual aterro apenas daquela sobra, da última sobra do resíduo, depois que ele passou por todos os processos. Que não tem mais. Não, mesmo orgânico, ele tem processos de compostagem, tem processo de incineração, tem processo de tocha de plasma, existem N tecnologias, né, que devidamente conjugadas e licenciadas se consegue uma boa alternativa. Aproveitar a sua presença aqui, doutor Dauri, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito da matéria que nós acabamos de mostrar, que é a respeito do naufrágio lá do navio Kestrel e que tem a participação de alguma maneira do Ministério Público também, não é, Sim, doutor Dauri? O Ministério Público acompanha, seja porque quando a gente fala de meio ambiente, não é apenas o meio ambiente natural, né, é o meio ambiente urbano, é o meio ambiente cultural e o Kestrel, né, esses destroços, eles fazem parte desse contexto de meio ambiente cultural. O aparecimento de um naufrágio que estava preservado por situações naturais se deu por conta da erosão que vem acontecendo no canal de entrada do Porto de Santos, né? E que precisa de uma medida emergencial antes que você perca esse material arqueológico que está lá, né? E é isso que o Ministério Público vem acompanhando, fez reuniões com a Marinha, com o IFAM, com o arqueólogo Manuel, que apareceu na reportagem, né, com a CODESP, que em última análise é a responsável
pela essa situação de erosão por conta da dragagem. Mas é um trabalho que exige que tem um grau de dificuldade grande, né, doutor Adori? Na verdade, como nós vimos nas um imagens material, ali, por exemplo, o material estava dentro da água, na imagem que a gente mostrou ali, né? O material está dentro da água, ele vai precisar fazer um isolamento, como na maré vazante ele chega a aparecer, mas quando a maré sobe, por exemplo, ele fica submerso. Né? Agora, para poder fazer a pesquisa arqueológica, ele precisa tornar essa área imune da influência das marés, né, cercando, para fazer uma avaliação. O primeiro passo é fazer uma avaliação para se verificar de fato o que é, qual é a importância disso, né? E a partir dessa avaliação, qual que vai ser a destinação, se nós vamos retirar esse material para destiná-lo o que demandaria isolar aquela área também, né? Demandaria isolar aquela área. Quer dizer, aquela área de praia vai ficar isolada provavelmente. Aonde está o navio, né? Na verdade, ele precisa ser cercado por estacas pranchas para drenar a água que está ali dentro e, a partir daí, fazer a avaliação arqueológica. Só para a gente encerrar, doutor Dauri, não perdendo a oportunidade, obras de entrada da cidade. O senhor acompanhou o projeto? É um projeto que está de acordo com aquilo que se espera? Também acompanha com bastante preocupação, né? Porque havia um projeto ainda da administração passada, o projeto Santos Novos Tempos, e esse projeto ele priorizava a drenagem, né? Ele era um projeto urbanístico e principalmente projeto de drenagem. E esse projeto ele foi alterado ao longo do tempo, tanto que ganhou um novo nome agora, a entrada da cidade, e ele tem um viés muito mais de tráfego, de resolução dos problemas de tráfego, do que... porque ele tem problema de enchente, tem problema de acesso à cidade, o número de caminhões muito grande ali e a população que está lá também, né, doutor? Então, o Ministério Público tem acompanhado o projeto para garantir que nesta obra de tráfego também sejam contempladas todas as questões relativas à drenagem, né? E é isso que nós esperamos. Ainda não tem como se colocou na reportagem, são fases, né? Nós estamos avaliando se esse faseamento da obra vai resolver o problema, pelo menos aquele problema mais emergencial, nas primeiras fases, e não uma inversão de se fazer primeira obra para o tráfego, porque piorar, isso poderia eventualmente, inclusive, agravar a situação das enchentes ali. Doutor Dauri, muito obrigado, viu, mais uma vez pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Boa noite para você também.